Interessante lembrar, quando a gente fala de ativos, que no Brasil, os fitoterápicos eles são considerados medicamentos, né? Mas nos Estados Unidos eles são considerados produtos alimentares. E a lista de fitoterápicos que vem sendo considerado medicamento, ela cresce a cada dia. Também cresce a lista de restrição, né? Existem fitoterápicos que entram em listas de restrição, ou restrição para serem prescritos somente mediante receita do profissional habilitado. Então, existem algumas determinações que principalmente a Anvisa que traça, né? E a Anvisa, a alçada da Anvisa está voltada para a saúde humana. Mas nós trazemos isso de forma translacional a todo o tempo, né? Até que o mapa, na verdade, comece a fazer uma regulamentação mais restrita de todos esses produtos. É importante lembrar também que quando nós vamos pensar em todos esses pontos que eu estou falando aqui, que influenciam diretamente a prescrição e o resultado, é preciso, mais uma vez, entender de farmacologia, né? E vocês já viram a farmacocinética, a farmacodinâmica em outras aulas. É importante entender a farmacocinética e a farmacodinâmica de cada produto em específico, obviamente. É preciso entender um pouco de fitoquímica, né? Entender como se deu a identificação, o isolamento de substâncias, né? É importante entendermos isso, entendermos se as substâncias isoladas, qual o potencial biológico dessas substâncias, né? Inclusive em comparação a alguns papers que a gente pode acompanhar, isso já foi discutido aqui nessa aula anteriormente, e é preciso entender, principalmente para o prescritor, bastante de farmacotécnica, né? Quando colocar uma cápsula, quando fazer um xarope, isso tudo tem influência marcante nas prescrições e principalmente no resultado, né? Claro que tem fatores clínicos envolvidos, né? Se eu estou trabalhando com felino, muitas vezes é melhor trabalhar com determinado tipo de glóbulo, mas se eu estou trabalhando com um cão, onde é difícil administrar o medicamento, eu posso fazer, por exemplo, um xarope palatável. Nada desses veículos podem desestabilizar, então, o fitocomplexo. Isso é que tem que ficar muito claro. E existem ainda outros fatores, né, que influenciam muito na prescrição. Parece que eles ficam, de certa forma, ocultos no meio da fitoterapia, mas para quem vai pegar esse conhecimento e colocar em prática, que é a intenção da mentoria, né, isso começa a virar alguns obstáculos, né, no meio do caminho. Uma coisa que é interessante destacar, né, nós temos a maior biodiversidade do mundo, mas nós temos um incentivo à pesquisa pequeno se comparado aos países desenvolvidos. Então, alguns países colocam equipes aqui, no Brasil, começam a fazer a chamada biopirataria, recolhem algumas ervas medicinais, fazem todo o beneficiamento e extração de ativos em seus próprios países e geram uma patente, né? Isso traz problema para o prescritor ou só faz parte da história? Faz parte da história e também traz problema para você que é prescritor. Por exemplo, se nós pegarmos a espinheira santa, no Japão, ela tem a patente de analgésica e anti-inflamatória. Se você lê uma indicação como essa, ou pega uma bula de um medicamento que mostra que a espinheira santa tem ação analgésica e anti-inflamatória, você vai prescrever a espinheira santa como um substituto, um similar de uma dipirona, por exemplo. Mas se você pega a espinheira santa na ação principal pela qual nós estudamos a espinheira santa na fitoterapia, você vai prescrever ela como um inibidor de secreção de suco gástrico, né? Ela funcionaria aí, entre aspas, mais uma vez, como um omeprazol, né? Então, essas informações que chegam a todo tempo, nós precisamos ficar atentos. Quem que patenteou? Foi sobre qual patente? Qual é o medicamento que nós estamos utilizando, com qual bula? Né? Esse medicamento foi registrado para quê? Isso tudo nós precisamos ficar muito atentos, né? Afinal de contas, ela é de fato analgésica e anti-inflamatória, em alguns casos específicos, como nós vamos ver, e ela é também um produto que pode ser utilizado para problemas gástricos. Claro, nós estamos falando por várias vezes aqui do fitocomplexo, né?
Então, com todas essas ervas que eu coloco aqui, com o ginseng brasileiro, que é a Fáfia paniculata, que na verdade não é um ginseng, né? Mas foi apelidada de ginseng brasileiro, com o próprio guaraná, com o quebra-pedra, todos eles têm suas patentes no exterior, mas têm também indicações que extrapolam a ação pelas quais ela foi patenteada. Nós clínicos, então, isso já foi falado por uma vez, mas vale a pena reafirmar, nós devemos optar por produtos comprovados, né? A própria OMS fala, né, incentiva, que os governos devem dar incentivo, né, às medicinas tradicionais, às medicinas populares, às medicinas de desenvolvimento paralelo à medicina pautada em parâmetros biomédicos, mas eles precisam ter, na verdade, uma comprovação, né? Esses produtos precisam ter uma comprovação. E esses produtos são comprovados de diferentes formas. Tem produtos que têm pouquíssimos artigos científicos, né? Tem produtos que têm artigos científicos muito requintados. Então, isso se dá de uma forma muito diferente na literatura, né? O importante é que se tenha o máximo de evidência. O máximo de evidência não quer dizer que nós tenhamos um parâmetro mínimo de evidências, e a gente se baseia, então, também nessas evidências, sem deixar de seguir também alguns parâmetros tradicionais, né? Isso é muito importante. Porque, afinal de contas, a evidência científica veio dos parâmetros tradicionais, né? Dos parâmetros populares, inclusive. Então, se nós aniquilamos esse saber, que é o saber popular, nós daqui a pouco não teremos mais evidência científica para mais nada. Isso é muito óbvio para mim. Com esses dados todos, vamos fixar, então, alguns conceitos. E aqui a gente vai fixar, talvez, os primeiros conceitos que eu coloco, assim, de uma forma mais evidente, assim, para o mentorado pegar uma caneta, pegar um papel, anotar esses conceitos e repetir. Quantos conceitos eu tenho na fitoterapia que eu tenho que praticamente, entre aspas, decorar? Inúmeros. Por isso que eu vou colocando de pouco a pouco, né? Qual que é o problema que eu encontro com isso quando eu vou ensinar fitoterapia? Nós não temos base de fitoterapia na faculdade e mesmo na pós-graduação convencional. Então, os conceitos, quando eu apresento muitos conceitos ao mesmo tempo, eles se apresentam de forma confusa. E vejam vocês que nessa aula eu não falei de praticamente nenhum fitoterápico, não passei dose de nada. Não é o intuito dessa aula. Não deve ser o intuito dessa aula, né? Nós precisamos primeiro entender história e conceito, para depois nós alocarmos toda a prescrição dentro da história e conceito, né? Para gerar sentido. Então vamos lá. O primeiro conceito é de medicamento fitoterápico, que é um medicamento obtido empregando-se exclusivamente matérias ativas vegetais e não ativos isolados, né? Parece óbvio, mas vocês vão ver que existem conceitos que são muito similares e se confundem na fala mesmo de quem já pratica fitoterapia. O medicamento fitoterápico magistral é aquele preparado em farmácias magistrais, atendendo uma prescrição que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar, né? Isso está bem claro agora para vocês. Quando eu falo forma farmacêutica, por exemplo, vocês já lembram automaticamente das decocções, dos xaropes, dos géis, das cápsulas, dos glóbulos, enfim, de todas as formas farmacêuticas e da importância dela, porque nós estamos seguindo aqui parâmetros sequenciais de ensino, né? E vejam só, o terceiro conceito aqui desse slide, a palavra se parece muito, né, com o primeiro conceito. Fitofármaco dá-se a entender que é a mesma coisa de medicamento fitoterápico, mas não é. É completamente diferente. Enquanto o primeiro nós colocamos exclusivamente matérias-primas ativas vegetais e não ativos isolados, no terceiro, no fitofármaco, nós colocamos medicamento composto por molécula ou grupamento de moléculas extraídos de plantas medicinais, né? Então, é um conceito completamente distinto que nós devemos ter, então, em mente no momento de prescrever e principalmente no momento de nos comunicarmos aí dentro do tema fitoterapia.